Bom, a nossa aula agora é a sequência das bem-aventuranças. Nós vamos falar 3 delas. As bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos e bem-aventurados os pacificadores. A nossa bibliografia está no Sermão da Montanha, Rodolfo Carigares, no curso, da apostila do curso de aprendiz do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, os mansos e os pacíficos, e o capítulo 10, os misericordiosos, e o Evangelho dos humildes, Eliseu Rigonati, o capítulo 5, certo? Mas antes da gente começar, eu gostaria de explicar uma coisa. Existe aí uma diferença entre as Bíblias católicas e protestantes nas bem-aventuranças, Tanto na ordem da divisão dos versículos, como também na interpretação textual. Na católica, a segunda bem-aventurança é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, Mateus 5,4. E a terceira é bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, que é Mateus 5,5. Na protestante, a ordem é invertida. Os mansos vêm antes, como a segunda, Mateus 5,5, e os que choram a terceira, Mateus 5,4. Isso acontece porque algumas traduções protestantes, como a do King James, elas seguem os manuscritos gregos, que apresentam essa inversão, enquanto que a católica, ela se baseia na Vulgata Latina e mantém aquela ordem tradicional. Aqui nós vamos começar, em primeiro lugar, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é Mateus 5,4 na católica e na protestante, Mateus 5,5. O que significa ser manso? Ou seja, a mansuetude. A mansuetude é a qualidade daquele que age com brandura, serenidade e moderação. Eliseu Rigonati, o Evangelho dos Humildes, é o texto todo de São Mateus explicado à luz dos últimos ensinamentos do Espiritismo. Então, todos os versículos, Abre aspas, então. Conquanto pareça que os violentos sejam senhores da terra, um dia a violência será banida na face da terra. Como que essa bem-aventurança vai se cumprir? Como é que é possível que aqueles que agem com doçura, com afabilidade, venham conquistar a terra onde ainda hoje predomina o mal? Analisando a história, no livro O Sermão da Montanha, ele diz que já lá, desde Alexandre Magno, Júlio César, Gengis Khan, assim como depois o Napoleão, Mussolini, Hitler, onde há muito tempo, até os nossos dias, aqui, ali e acolá, a violência foi e continua sendo o meio utilizado pelos homens para o domínio deste mundo, inclusive dos seres que o habitam. Tanto os ideais políticos, os filosóficos, os religiosos têm sido impostos pela força, custando à humanidade a vida e o sacrifício de muitos. Mesmo dentro dos lares, nós já observamos, Aqui quem manda sou eu. Já mostra aí em evidência o espírito belicoso de todos nós, Sim, até agora a terra tem sido abraçada pelos violentos, Mas o mestre disse que serão os mansos que possuirão a terra. Se a conquista dos mansos, a primeira certeza que nós temos é que não será através da força. Será que os maus, os conquistadores, as suas legiões de invasores, os tiranos, os seus exércitos de destruição, será que todos eles mesmos vão permitir assim, sem briga, sem confronto, sem resistência, que os mansos possuam a terra? Bom, no nosso livro, no curso de aprendiz do Evangelho, ele diz assim, abre aspas, que os maus não estarão mais aqui. Seus nomes serão lembrados apenas nos livros de história. Da mesma forma que quando nós íamos na escola e a gente aprendia sobre aqueles povos primitivos, bárbaros do passado, a gente ficava chocados, Chegará um tempo também
no futuro, que as crianças irão para a escola. E quando ouvirem falar dos senhores de guerra dos nossos séculos hoje, do 20, do 21, de todos os tiranos, de todos os líderes, de todos os representantes de povo que buscavam poder, quando eles ouvirem sobre eles, ouvirem suas fotos nos livros de história, eles ficarão chocados, indignados. E ainda diz o livro, sentirão verdadeiramente a repulsa e a aversão. Eis a lei do progresso. Né? Aí aqui eu acho um pouquinho assim pesado, né? Porque se nós já estamos no processo já de evolução, nós nos vamos olhar, né, com repulsa, né, os pecadores, porque teremos no nosso coração a misericórdia, né? Não é o pecado, e sim, né, não é o pecador, e sim o pecado, né? O erro, né? E não a pessoa. Muito bem. Eliseu Rigonati nos fala no livro do Evangelho dos Humildes o seguinte: à medida que os homens forem ficando esclarecidos à luz da fraternidade universal, irá desaparecendo esses atos violentos que as nações praticam contra nações e indivíduos contra indivíduos. E os rebeldes que não se submeterem às leis fraternas serão desterrados para mundos inferiores. E a terra será possuída pelos mansos, isto é, pelos que não tentam violentar o próximo nem por palavras e nem por atos. Eles serão relegados para planetas menos evoluídos, onde prevalece, como dizia Jesus, o choro e o ranger dos dentes. Muito bem. Os maus serão literalmente expurgados para mundos trevosos, obscuros, onde impera a selvageria e o primitismo, mundos talvez inóspitos ou devastados. Como aconteceu aqui na Terra, né? Quando os exilados de Capela encarnaram. E conta-se que no Egito, uma punição, né? Porque os exilados de Capela, dentre eles é o grupo, né? Os habitantes na época lá atrás dos egitos. Sabe como é que era uma punição? Como ela era feita? Eu vou ler do livro Akhenaton, A Revolução Espiritual do Antigo Egito. É o Roger Bottin Paranhos, que é o médium, e o espírito é o Hermé, né? Trimigesto. Muito bem. Olha só como é que a punição era feita, como esses egípcios chegaram exilados de Capela, como eles eram. Tinha um homem que ele foi preso. Ele era encarregado das finanças para a construção das grandes estátuas do faraó do templo de Karnak. O soberano havia descoberto que ele estava desviando as verbas das obras para investimento próprio, pois sua fortuna havia aumentado em 3 vezes no período apenas em um ano. Isso acontece muito hoje, né? Então, ele foi pego e tem um julgamento e o veredito dessa infração na praça pública. Muito bem. A sentença final foi a seguinte, olha como é que era a sentença. Todas as suas propriedades e suas riquezas serão confiscadas e passarão às mãos do faraó. O infrator será levado ao deserto para secar ao sol, com os pés e as mãos atadas em forma de cruz, onde lhe serão aplicadas 50 chibatadas, cujas feridas serão cobertas com sal. Sua língua será cortada para que os abutres possam trabalhar em paz. Sua esposa terá os mamilos arrancados para que nunca mais possa amamentar filhos e os polegares dela, das mãos e dos pés cortados para que, a vir ao longe, saiba que foi mulher de um ladrão. Seus filhos serão vendidos como escravos e os nomes de todos da família serão apagados, a fim de que não sejam lembrados por toda a eternidade. Anubis, amando de Osíris, jogará seus corações para Sobeque, o deus do crocodilo. Pois é, isso para a gente ter só uma noçãozinha, né, de como chegou, né, esses exilados de Capela aqui no nosso planeta, né? Pois é, o planeta X, Nibiru, que foi citado pela primeira vez por Chico Xavier, conhecido como planeta higienizador por Ramatiz, os astrônomos o denominam de planeta X
e ele foi descoberto lá em 1985. A NASA detectou os raios infravermelhos pelo telescópio no satélite IRAS. Bom, Nibiru, ou Marduk, onde os sumérios o chamavam, ou Hercólobus, é o planeta Chupon, que Chico, numa maneira mais engraçada, né, chamava. É uma espécie de corpo celeste que está próximo de Plutão, 5 vezes maior do que a Terra e com o dobro do tamanho de Plutão. Esse planeta, ele foi estudado lá no século XIX pelo astrônomo Percival Lowell, né? E ele explicou através de equações matemáticas que estaria próximo a Plutão e que poderia interferir nas órbitas de Urano e Saturno. Agora, outros astrônomos dizem que ele está passando pelas órbitas de Marte e Júpiter, no sentido horário, e causa interferência naqueles planetas, como também aqui na Terra e na Lua. Acredita-se que ele influencia a órbita da Terra por estar posicionado perpendicular ao nosso planeta, e por isso estariam ocorrendo alterações nas marés, inundações, furacões, ciclones. Seria difícil traçar sua rota, pois ele estaria caminhando em direção à Terra sem se deslocar para os lados. E ele foi responsável pelo grande dilúvio 13 mil anos atrás, quando passou próximo à órbita da Terra. Bem, Rodolfo Caligares, no Sermão da Montanha, segundo as revelações das entidades amigas do lado de lá, um processo de expurgo e seleção já se acha em curso, devendo intensificar-se cada vez mais. E o nosso mundo, nos fala o livro, está fadado a passar por profundas transformações físicas e sociais. Por esse processo, todos quantos não afinarem com a nova ordem das coisas a ser estabelecida aqui na Terra, sofrerão a desencarnação em massa através de eventos diversos, sendo atraídos para outros mundos, cujas condições do primitivismo estejam em conformidade com seus instintos e maus pendores, onde permanecerão até que se regenerem e façam jus a melhor destino. E a partir do 3º milênio passarão a reencarnar neste mundo apenas almas que hajam demonstrado firmeza no bem, livres daqueles que quebram a harmonia, e conhecerão, então, uma nova era de paz e felicidade, concretizando-se assim a promessa do Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.